Seja bem-vindo ao nosso Cine Terapia. Aquele momento da gente trabalhar o quê? O inconsciente, trabalhar as nossas curas emocionais. O que precisa acontecer dentro de nós para que haja uma liberação na nossa vida. E eu escolhi um filme baseado em fatos reais. Eu amo filmes baseados em fatos reais. E o nome do filme eu só posso imaginar. Um filme emocionante que fala da relação de um rapaz com seus pais, especialmente com o seu pai. Espero que você tenha gostado, que tenha tocado o seu coração, tá? E o que nós vemos ali? A história do Bart Miller, né? Um menino ali dentro de um lar extremamente violento, um pai muito agressivo, uma mãe passiva, uma mãe sem forças para se posicionar, uma mãe presa nesse lugar de violência, porque ela vai se separar, mas lá na frente ele conta que ela continua com outras relações tóxicas, outras relações abusivas. Então não adianta a gente trocar de marido, é preciso viver cura emocional para que realmente as nossas relações possam mudar, tá bom? Então nós temos ali o Miller, né, que é o pai, um homem agressivo, um homem violento, um homem que espanca a esposa e o filho. No filme não mostra, mas ele traz em algumas falas a violência desse pai. Então, a sorte dele é que ele, de alguma forma, ele também é criado ele tem contato com Deus. Inclusive, quando a sua mãe vai embora, ela deixa ele em um acampamento, em um retiro de uma igreja, né? Salvo engano é da Igreja Batista. Então ali ele começa a ter contatos. Ele não segue nesse caminho, mas as sementes ficaram plantadas. Aquilo em algum e lá na frente aquilo vem a germinar. Ele volta a se conectar com esse pai espiritual. Mas ele vive isso, fica plantado e ele volta para casa quando ele chega o quê? A mãe foi embora. E ele se culpa por a mãe ir embora. Ele se sente responsável e ele fala: mãe, eu vou ser bonzinho, mãe, me desculpa, né? Ali quando ele vê aquele caminhão indo embora, poxa, quem vai cuidar de mim? Quem vai me proteger desse homem cruel, desse homem violento, né? Como essa mulher ela está extremamente ferida, ela não tem forças para ela pegar esse filho e falar: eu vou dar conta, eu vou resolver, eu cuido do meu filho, se posicionar com esse homem agressivo. Ela faz o quê? Ela foge. E ele então se vê só ele e o pai. Então Bart ele sofre violência, ele sofre rejeição, ele sofre abandono e violências em todos os níveis. Violência psicológica, violência física. E tudo isso destrói a autoestima, destrói os seus próprios valores. E tudo que ele quer é ser bom o suficiente para ser amado. Tudo que ele quer é ser importante, é ser especial. Tanto que ele vai seguir a carreira do pai. Ele fala: nós, os Miller, somos jogadores de futebol. E o pai dele era um jogador de futebol e era bom. Só que ele sofre um acidente, então tudo aquela vida que ele sonhou, ele vê que ele perde tudo. E com isso ele se torna um homem rancoroso, agressivo, né? Insensível ao filho. Na verdade, ele de forma inconsciente, ele pensa assim: eu vou tirar todos os sonhos do meu filho, vou falar para ele: olha, lida com o real. Porque aí você não sofre. Sem idealização, né? Só que ele não se dá conta do quanto ele fere o seu filho. Ele não se dá conta de nada disso. Ele está tão preso na própria dor, no seu próprio ódio, no seu próprio ressentimento, que ele não consegue perceber a destruição. Uma pessoa ferida fere. Simples assim. Não existe: eu dei o que eu não tive. Não, a gente dá o que tem. E às vezes tudo que tem é um grito, é uma agressão, é uma palavra mal falada. Ai, desculpa, eu me arrependo, eu não tinha que ter falado assim. Mas o buraco fica, a marca fica emocional, tá? Então, ele, para fugir de toda aquela violência, de toda aquela briga, ele tem o quê? Ele tem um Walkman. E ele ouve música o tempo todo. Essa é a fuga que a gente vê ali na infância. Eu fugi lá para ele de jogador de futebol, mas eu quero voltar nesse ponto que é muito importante. A música se tornou a sua fuga, se tornou a sua parceira, se tornou aquilo que ele tinha de melhor, tá? Então ele ouve as músicas para não ouvir a briga. Ele é sensível, ele é gentil, ele se culpa pela mãe ter ido embora, ele tenta ser bom
naquilo que o pai gosta, que é o futebol. Ele busca ser amado. É tipo assim, eu vou ser qualquer coisa que você queira para que você me ame. Pai, você quer que eu seja jogador de futebol? Eu vou ser. Pai, o que você quer que eu seja? Mãe, o que você quer que eu seja? E é assim que muitas vezes a gente entra nas nossas relações, sem identidade, tá? Então ele depois do acidente, depois que ele se quebra ali, ele vai trabalhar no que é possível, ali na escola, porque ele está estudando, e aí ele vai para música. Mas ele não sabe, ele não reconhece os seus dons, ele não reconhece os seus talentos, ele não reconhece os teus valores, ele não tem valor em si. Então ele vai trabalhar ali, a professora ouve ele cantando e coloca ele para cantar. Ao longo da nossa vida, Deus prepara anjos, anjos especiais. Na vida do Bart, ele teve essa professora que professou que ele era um bom cantor, que professou algo bom. Então todas nós, sem exceção, existem anjos na nossa vida. Só que às vezes a gente tá tão tomada pela raiva, pelo ressentimento, que a gente não consegue ver as pessoas boas que passam pela nossa vida. E o Bart teve essa professora, que ela acreditou nele, que ela disse, você é bom, você é capaz, você pode, eu acredito em você, sobe, vai lá, realiza. Então ela impulsiona ele, tá? Valida a identidade dele. E ele começa a cantar. E ali ele começa a se descobrir, ele começa a perceber que ele pode mais. Ele tem a namorada dele, né, que ama ele, mas ele não tá pronto para o amor, ele não quer o amor, ele não se sente digno de ser amado, e ele a maltrata, ele fala para ela que não quer nada com ela, e ele vai embora. Por quê? Porque ele quer fugir de toda essa dor, ele quer fugir de tudo que ele viveu uma vida inteira, tá? Então, ele começa a morar naquele ônibus com aqueles colegas, começa a cantar, Mas aí ele conhece o Scott, que se torna o seu mentor, que se torna a pessoa que vai falar para ele as verdades duras. Você não está pronto, você precisa melhorar, você precisa, sabe? Fala para ele, você está fugindo de quem? Olha, tem hora que eu vejo um lampejo em você em cima do palco, quando você canta com a alma, quando você canta com o coração, mas você logo se fecha. Do que você está fugindo? E aí ele fala, né? Eu estou fugindo do meu pai. Então ele tem toda essas pessoas que vai passando pela vida dele e gerando transformação. E aí, no nosso caminho, haverá rejeições, haverá pessoas. É natural, todo mundo em algum momento da vida adulta, a gente não agrada a todo mundo, é natural. E aí, então, ele conhece ali aqueles pessoal das gravações que diz, você não é bom, né? Você não é bom o suficiente, você não tá pronto, você não é nada, você não consegue, você é esse cantor aí né, imaturo, infantil. Por que dói tanto aquelas coisas que ele ouve daquelas pessoas? Porque vem à tona tudo aquilo que ele ouviu a vida inteira do pai, tudo aquilo que ele acreditou sobre ele. Então não dói porque aquela pessoa está falando, dói porque acessa feridas profundas não curadas, ok? E ele fala isso. E aí, em algum momento, o mentor dele fala, olha, você precisa voltar. Você precisa lidar com isso. E aí, então, ele volta para encarar a dor. Ele volta para casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, maravilhosa. Não tem como. Enquanto a gente não resolver o passado, enquanto a gente não liberar perdão, enquanto a gente não encarar as nossas dores, chorar todas elas, não existe futuro. Não existe presente. Tem mulher que tá aqui, a cabeça tá a mil. Tem mulher que não consegue relaxar, não fica no próprio corpo, não descansa, não consegue sentir prazer na vida, não consegue se conectar com o marido, não consegue se conectar com os filhos. Por quê? Porque tá presa onde você tá presa, tá? Então ele volta para olhar para o pai. Mas ele olha com desconfiança, com medo, com raiva, com mágoas, porque ele só tem más lembranças, lembranças das surras. Então naquele momento ali ele fala, pai, você me batia tanto que eu nem me mexia. E ele não sabe que o pai dele tá com câncer, ele não sabe que o pai dele se converteu, inclusive ouvindo a música dele, porque o pai não apoia os sonhos dele, o pai não apoia ele em nenhum momento. E aí ele vai falar pro filho dele, filho, um dia eu sonhei, mas os meus sonhos deram errado, as coisas não funcionaram. E aí ele fala pro pai tudo o que ele precisa. Dois homens dominados pela dor e se escondendo atrás da raiva, os dois. Então, quando ele fala, eu não aguento, eu não dou conta, sabe? Eu vou embora.
E aí ele entra no carro e vê ali que o pai está morrendo. Então ele volta. É muito bonito. Ai, olha eu aqui emocionada. Quando o filho está consertando, né? E ele fala, filho, você é a redenção. Você, que significa reabilitação, reparo, salvação. Ok? O filho gosta o tempo todo de estar consertando as coisas. Então ele começa a se conectar com esse pai, a ver esse pai de uma nova forma, a se relacionar, até porque o pai de fato teve uma transformação. A doença veio para sensibilizá-lo. A conversão, a conexão com o espiritual, a conexão com Deus, o ouvir a palavra, o aprender a Bíblia, mesmo sem ter conhecimento, esse pai foi vivendo uma cura no nível espiritual, não mais no nível físico, porque já era tarde, mas ele começou a viver uma cura espiritual, e isso trouxe essa cura para ele e o filho, né? Então ele vai viver essa história. Então ele começa a escrever uma nova história com o pai, mas dessa vez com o pai que ele sempre sonhou, com o pai que ele sempre quis, e ele pede perdão para Shannon, porque ele também está carregado de mágoa, de raiva, de ressentimentos, tá? Então eu quero dizer para você, e eu separei um momento aqui especial, emocionada aqui, eu separei um momento especial para trazer uma reflexão. Onde na sua história você precisa voltar? Onde eu separei aqui a música do filme, a música dele que é muito bonita, porque eu quero trazer essa reflexão. Quem foi que te feriu? Quem feriu você? Quem fez você parar de acreditar que você é digna de amor? Quem fez você acreditar que você não é boa o suficiente? Onde você precisa voltar para perdoar por você? Mesmo que essa pessoa não tenha mudado, você precisa seguir a sua vida, você precisa seguir a sua história. E toda essa dor, toda essa raiva, toda essa mágoa tem te impedido de ser feliz, de amar, de ser amada, de se enxergar como você foi criada por Deus, sua imagem e semelhança. Enquanto você estiver dominada pelo passado, não tem presente. Como vai ser a sua vida? Imagina a tua vida quando você puder ser feliz. Imagina como é que vai ser a tua vida quando você puder ser amada. Quando você se enxergar uma pessoa real, uma pessoa amada, uma pessoa de valor. Quando você sair desse lugar de órfã, de abandonada, de rejeitada e falar, eu mereço ser amada, porque eu tenho um pai maior. Imagina como é que vai ser a tua vida. Quando você se conectar com a sua espiritualidade, com aquilo que faz sentido para você. Porque os teus pais são apenas um canal para gerar a sua vida. Você é um sonho de algo muito maior. Você não nasceu à toa. Você tem um propósito muito maior. Mas você precisa enxergar a beleza em você, olhar para a tua história e estar em paz com tudo que você viveu. Então eu te convido hoje a liberar perdão. Talvez seja seu pai, a sua mãe, um ex-namorado, um ex-marido. Talvez você tenha vivido abusos que só você sabe. Não deixe o seu passado roubar toda a tua vida. Então libera perdão. Esse é o meu convite hoje para você. Nesse filme do Bart, se abra para o sucesso, porque o Bart só teve sucesso na vida, só encontrou realmente aquilo que ele sempre buscou, uma família, o amor, o êxito, a plenitude, quando ele conseguiu perdoar e se abrir para algo muito maior. Esse é o meu convite hoje. Essa é a minha análise desse filme para você. Libera, perdoa, segue. Não é pelo outro, é por você. Imagina como vai ser a sua vida quando você for plena, inteira, digna, amada, especial, importante, não para os outros, mas para você. Se deixa ser amada, ame. E nós encerramos aqui essa análise. Eu espero que ela tenha tocado o seu coração como ela tocou a minha, do meu coração para você.